Vamos lá, pessoal. Queria conversar então com vocês a respeito desses principais erros aqui, na minha opinião, que acabam fazendo as pessoas terem uma reprovação nas provas, dos concursos. Então, alguns cuidados realmente para a gente ter. Vocês vão ver que algumas coisas aqui a gente já conversou, e são realmente algumas coisas que a gente tem que estar sempre atento para a gente não estar cometendo os erros, porque às vezes a gente tem que estar realmente sempre se vigiando, porque esses erros eles acabam acontecendo no momento em que a gente para de prestar atenção nisso. Por isso que a gente tem que estar de tempo em tempo repensando essas situações, repensando como que a gente está realmente lidando com esses problemas aqui, que são coisas que realmente vocês vão ver aqui ao longo dos slides, são coisas que estão o tempo todo batendo na nossa porta, coisas que a gente tem que estar diariamente realmente repensando, realmente pensando realmente como que está a nossa vida. Então, cuidado para a gente não cair nesses erros. Primeira coisa que a gente tem para falar aqui é falta de planejamento e organização. A gente conversa muito a respeito de planejamento e organização aqui, porque é o maior diferencial da pessoa que busca realmente uma preparação para um concurso, é o maior diferencial com relação àquelas pessoas que realmente não têm chance alguma de passar em um concurso. Muitas pessoas acabam fazendo tudo sem planejamento nenhum, sem organização nenhum, e essa, com certeza, é uma das maiores razões, um dos maiores motivos para as pessoas não terem um bom rendimento nos concursos. Afinal, chega um momento ali que ela não tem, por exemplo, um cronograma bem montado. Acaba que ela, por exemplo, uma prova como essa de oficial de promotoria, que a gente vê que tem muito direito administrativo, muita matéria, que cai muito português, que português é uma matéria que cai muito. Às vezes a pessoa que não tem um planejamento e organização fica estudando várias horas, por exemplo, de matemática, porque ela imagina que vai cair muito matemática, mas ela nem sabe como que é o edital, ela não sabe muito bem o que, que ela tem mais dificuldade, tem muita falha de planejamento, ela estuda matemática todos os dias, não consegue fazer revisões porque ela não se planejou para fazer revisões. Tudo isso aqui, gente, vai chegar no final de uma preparação para concurso, normalmente aí 99,9% é realmente reprovação. Não tem outro jeito, sem planejamento, sem organização, é muito raro, a não ser que realmente a pessoa já esteja prestando concursos há muitos anos, aí a pessoa acaba que vai levando de um concurso para o outro aquele aprendizado que ela já tem, mas acaba que demora muito mais tempo para chegar no resultado, porque vamos dizer que ela vai fica só estudando direito administrativo, depois fica estudando só direito constitucional, enfim, de uma forma desorganizada, ela não sabe ainda o que, que ela já estudou, o que, que ela ainda não estudou, as questões que ela resolveu, não tem plano de estudos nenhum. Às vezes essa pessoa aí ela vai ter muita dificuldade, mas tudo bem, pode ser que um dia realmente ela chegue na aprovação dela, mas de um tempo muito mais demorado, porque ela realmente já estudou tudo de direito administrativo, mas ela não foi revisando. Ela já resolveu tudo, por exemplo, de direito constitucional, mas ela não leu toda a teoria. Uma pessoa desorganizada, uma pessoa sem planejamento. Relação também de definição de métodos de estudo. Importante definir os métodos, como que eu vou estudar, a teoria, qual teoria que eu vou pegar. Eu sempre falo com vocês a respeito do tripé dos métodos de estudo, que é teoria, questão, revisão. Teoria, questão, revisão. Teoria que subdivide em videoaula e lei seca, no caso aqui nosso, né, lei seca, ou então algum livro, por exemplo. A gente já conversou bastante sobre método de estudo, já falamos que para esse concurso de oficial de promotoria o ideal é realmente pegar lei seca e também videoaula para aquilo que tem um pouquinho mais de dificuldade, além também de estar resolvendo as questões e fazendo as revisões. Então, aquele tripé que a gente falou, teoria, questões, revisões, você ter um bom material é extremamente importante. Isso dentro aqui do método de estudo, pessoas que não têm material nenhum, pessoas que não percebem que às vezes elas acham, por exemplo, que pegando um material X, né, e depois tentando complementar com outro nada a ver, com outro nada a ver, vai só assistindo videoaula aqui, videoaula ali, coisas que não interagem uma com a outra, e às vezes a pessoa não tem problema, né, assistir coisas separadas, assim, o problema é quando uma coisa não conversa com a outra, quando um traz um método, uma técnica em um, outra técnica no outro, a pessoa fica confusa, ela tenta aplicar as duas coisas na vida dela, isso acaba prejudicando demais. Tem muitas técnicas de estudo, muitas coisas que eu vejo na internet que eu discordo muito. Só que é muito pior ainda, né? Pior ainda se a pessoa faz aquela técnica ali que a pessoa recomendou e ainda tenta fazer uma outra. Então, né, a pessoa que tenta
emendar duas coisas que são incompatíveis. Então, isso daqui leva muito à reprovação também. E, como eu coloquei aqui, bons materiais, que é extremamente importante. Você está estudando, por exemplo, por alguma coisa que está desatualizada, alguma coisa que traz algum raciocínio ali que não é o mais adequado. Eu já vi, por exemplo, alguns estudos de matemática trazendo uma forma de pensar que às vezes não é a mais fácil. Então, é importante você ter bons materiais, bons professores que passem a forma mais fácil de aprender uma matéria, e ficar com muito floreio, porque concurso público não é a respeito de quem é mais especialista na matéria, de, nossa, você é um professor de direito civil. Não, né? O concurso não espera isso de você. O concurso espera que você saiba aquilo que ele quer que você saiba, aquilo que ele espera que o mínimo que você saiba. Então, tem que ter bons materiais, materiais que não sejam extremamente grandes e desnecessários. Já vi, por exemplo, eu falo muito a respeito do Estratégia, eu achei excelente cursinho, mas o Estratégia eu já tenho ouvido falar que ele tem dado um pouquinho para trás aí em algumas matérias com relação à atualização de material. E outra coisa, concurso como oficial de promotoria, ficar vendo ali PDFs de 100 páginas, né? Sei lá, 11 aulas, cada PDF tem mais de 100 páginas, não faz sentido ficar fazendo isso, tá? Para o concurso que a gente está se planejando aqui, não faz sentido. Então a gente tem que saber realmente onde buscar os materiais, onde que é realmente melhor a gente aprender. Falta de disciplina. Isso daqui seria outra hipótese, uma outra situação que faz as pessoas reprovarem, uma extremamente importante, porque até com má organização, até com mau planejamento e com disciplina, a pessoa consegue passar, mas sem disciplina é muito, 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 muito difícil, para não dizer impossível. Disciplina é sim um dos requisitos para uma aprovação em um concurso público. Você não conseguir cumprir aquilo que você definiu para você, praticamente te leva para o buraco, que é você falar, oh, vou estudar 4, 5 horas por dia, mas não consegue cumprir isso nunca, né? A ideia é que a gente não tem problema, a gente não cumprir sempre. Falta de disciplina não é isso. Falta de disciplina não é não cumprir de vez em quando. Falta de disciplina é não cumprir nunca. É você estabelecer um cronograma que já é inviável por si só. Você já estabeleceu um cronograma que é ruim para você. Às vezes é melhor uma pessoa falar assim, vou estudar 2 horas, mas vão ser boas 2 horas. As melhores 2 horas que eu vou ter no dia vão ser aquelas lá. E essa pessoa tem disciplina. Com o tempo ela vai passar. Outra pessoa que fala assim, hoje eu vou estudar 8 horas, hoje eu vou estudar 7 horas, 6 horas. Só que ela faz isso em uma semana, na semana seguinte. Na terceira semana já não está aguentando mais estudar, porque não tem como ficar mantendo um ritmo de estudo de 7 horas diárias. Então, disciplina, gente, é importante. A gente é aquela ideia, se você continuar pedalando ali, você não cai da bicicleta. A bicicleta ela cai para o lado se você não pedalar. Então, é essa ideia, disciplina, mantém realmente força ali força ali no foco que você está. Concurseiro canguru, para mim aqui, mais uma situação que faz as pessoas não passarem nos concursos. Muito sério isso aqui, gente, porque eu vejo, às vezes, cursinhos recomendando as pessoas a fazerem isso daqui, inclusive cursinhos grandes, às vezes, justamente porque eles também vão receber muito dinheiro vendendo material para essas pessoas que vão pulando de concurso em concurso. E existe uma possibilidade de fazer isso, mas de uma forma estratégica, de uma forma que exista algum tipo de técnica por trás, né? Eu fiz um vídeo recentemente a respeito de conciliar o TRE, o MP São Paulo e INSS. Eu demonstrei ali que dá para a gente cobrir 90% do edital só acrescentando direito previdenciário. Então a gente consegue praticamente ali, aliás, 80 e poucos por cento, só colocando previdenciário e colocando administrativo, a gente cobre 90%. Então, assim, existem alguns concursos que a gente consegue conciliar com dificuldades pequenas, né? Não muda tanto assim. Fora que existe aquela questão de abrir o edital, de um, aí você precisa abrir mão de outro. Então, assim, concurseiro canguru é aquele que pula de concurso em concurso sem analisar realmente aquilo que ele pode fazer ou não. Por exemplo, eu deixo muito claro naquele vídeo lá que eu falo, ó, você precisa estabelecer um como sendo o concurso mãe. É o concurso principal, aquele que você realmente está focando. No caso, eu falo lá sobre oficial de promotoria. Pegue oficial de promotoria, estude 90% do tempo ali, 80% do tempo oficial de promotoria.
O restante só que você vai focar para um outro concurso. Fora que quando sair o edital, você para de estudar para os dois, estuda para um só. Só que o concurseiro canguru, ele não faz isso. O concurseiro canguru vê o edital que saiu, depois ele fica estudando durante 2 meses, aí ele não vai passar, porque ele não teve planejamento, não teve. Bom, porque primeiro que quem tem planejamento não estuda por 2 meses para um concurso. Então, essa pessoa não teve planejamento, não teve organização. Ela virou um concurseiro canguru, porque acabou aqueles 2 meses, ela já estuda para outro concurso que já saiu o edital, mais 2 meses, e vai pulando de concurso em concurso. A tendência é não passar nunca, tá? Nunca, nunca mesmo. Estou sendo bem sincera, porque o que acontece é que a pessoa puxa poucas matérias de uma prova para outra. E quando ela vai de novo prestar aquela prova que ela já prestou, a gente pensaria, então ela já está com um pouquinho mais de conhecimento, porque ela já foi acumulando. Na verdade, ela não foi acumulando, porque cada hora ela foi focando em editais que são muito diferentes. E vamos falar daqui a pouquinho a respeito de revisão. A pessoa não consegue ir revisando aqueles conteúdos que ela já estudou anteriormente. E com o tempo ela vai perdendo aquilo. Isso é natural. Se você não estuda, se você não pratica, é como uma musculatura mesmo. Você pode ser o mais forte do mundo, fique vários anos, vários meses ali sem praticar nada. Você vai perdendo musculatura. Isso é extremamente normal. Da mesma forma, o estudo, se você não pratica, você vai esquecendo, vai perdendo, e acontece dessa forma. Então, não seja também um concurseiro canguru. Caso queira realmente conciliar editais, faça isso de uma forma estratégica. O próximo aqui é a ansiedade, pessoal. O que é ansiedade? Ansiedade é a gente viver um problema futuro no nosso presente. Você antecipa aqueles problemas que vão ainda possivelmente acontecer, né? Normalmente o ansioso, ele acaba antecipando problemas que nem vão acontecer. Esse talvez seja um dos maiores problemas, porque nem vão acontecer aqueles problemas. Ou então, quando você chegar lá, você vai saber lidar com aqueles problemas, né? O Daniel de hoje não é o mesmo Daniel de daqui a 2 anos. E o Daniel daqui a 2 anos vai saber resolver os problemas que aparecerem para o Daniel daqui a 2 anos. Então, não preciso me preocupar com isso. Além de que eu não preciso nem me preocupar com uma aprovação ser rápida também. Eu sei que isso é uma causa de ansiedade muito grande para os concurseiros, né? A aprovação tem que ser rápida, tem que vir muito rápido. Eu preciso trabalhar, preciso trabalhar, preciso trabalhar. E isso vai gerando uma certa ansiedade, uma necessidade de estar trabalhando. A gente já conversou um pouco sobre isso também, que existem alguns métodos para você poder reduzir um pouco isso. Por exemplo, uma pessoa que é muito ansiosa e precisa trabalhar, concilie com o trabalho meio período, por exemplo. Isso pode ser bom, às vezes, né? Para a pessoa realmente poder ficar menos ansiosa. Às vezes, tem muitas pessoas que não têm só estudo full time, né? E acabam tendo um rendimento melhor do que aquelas que têm full time, porque aquelas pessoas, às vezes, acabam ficando tão estressadas, tão ansiosas, estão aqui prevendo os problemas, chega na hora da prova, dá aquele branco. Isso é normal para as pessoas que estão dentro dessa situação de pensando o tempo inteiro nisso. Quando você perceber que você está o tempo todo mentalizando isso, que isso é uma dificuldade, que é muito ruim, que você não vai aguentar ficar 2 anos, cogite realmente fazer um trabalho meio período, ou então fazer alguma coisa que você consiga preencher o seu tempo, né? Não deixe o seu dia inteiro para você tá estudando. De manhã e de tarde e de noite só faço isso da minha vida. Isso pode ser um problema para a pessoa que é mais ansiosa. Para quem é menos ansioso, quem percebe que isso não é um problema, aí tudo bem, né? Aí você pode preencher o seu tempo com mais lazer, com algumas coisas que realmente sejam mais lúdicas para você poder ficar mais tranquilo. Isso vai te ajudar a estudar. Só que caso você não seja ansioso, né? Então é realmente uma questão de autoconhecimento, é perceber onde você está. Você é uma pessoa que vai ter dificuldade de ficar esse período só estudando? Então, né, pense em alguma forma de remediar isso. Não fique tentando conviver com isso, sendo que isso é contrário à sua forma de pensamento, à sua natureza, né? Às vezes você realmente não vai conseguir, por mais que você tente, ficar tranquilo sem estar trabalhando, tá bom? Ansiedade, então, é realmente o mal do século. Isso para mim é uma doença, tá, gente? A gente tem que tratar a ansiedade como uma doença, algo relacionado a nossa, algo psicológico mesmo, algo muito sério que a gente precisa sim trabalhar.
E está muito relacionado a essa questão da gente não estar vendo evolução, tudo isso pode ir gerando ansiedade. Só que uma pequena ansiedade, ela ainda é válida, é interessante, mas o importante é a gente não ficar progredindo nessa ansiedade, ficar ali de uma forma que comece a nos prejudicar nas nossas atividades diárias. Outra coisa muito importante, né, a respeito das revisões. Negligenciar revisões também é algo que faz as pessoas não passarem nos concursos públicos. Existe um estudo que diz que, na verdade, a gente acaba perdendo muito daquilo que a gente estuda ao longo do tempo. Existe um estudo que chega à conclusão que a gente acaba perdendo até cerca de 70% daquilo que a gente estudou. Isso significa dizer que você estuda algo hoje, se você pegar aí mais ou menos uma semana, 20 dias, você já esqueceu 70% daquilo que você aprendeu, tá? Então são estudos sérios a respeito disso. O que a revisão faz, né? Primeira coisa, gente, quando a gente estuda uma matéria, a gente está 100% na matéria, a minha compreensão é de que não, tá? A minha compreensão é de que quando a gente estuda uma matéria, a gente está beirando ali os 90 e poucos por cento, tá? A gente não está em 100%. A gente nunca vai atingir o 100%, essa é a realidade. Por isso que, inclusive, especialistas, pessoas que estão fazendo mestrado, doutorado, ainda assim, elas estão estudando cada vez mais aquela matéria, e são matérias que realmente não têm fim, né? Você pode se especializar cada vez mais nas matérias. Então, por mais que você estude um conteúdo, você nunca vai atingir o 100%, e à medida que você vai estudando de novo aquele conteúdo, você vai aumentando um pouquinho esse seu percentual. A questão é, você estudou a matéria, você está lá nos seus 94%, e ao longo do tempo você vai reduzindo isso aqui, e não é pouco. De um dia para o outro você já reduz bastante. Então a gente tem que prestar bastante atenção, a gente tem que ter, sim, um cronograma de revisões, tem que pensar muito a respeito das revisões e como fazer as revisões. Isso vai ser extremamente importante, vai fazer, eu acredito que uma das maiores diferenças com relação ao concurso seja a revisão. Você com certeza já ouviu gente falando que não sabe revisar conteúdo. Com certeza absoluta. Eu mesmo já ouvi muita gente falando, não sei revisar, Daniel, não gosto de revisar, não faço revisão. Isso é uma das coisas que eu mais ouço e eu sei que é uma das coisas que mais derruba candidato, porque a pessoa vai esquecendo. Se ela não faz revisão, ela esquece. A gente não vai falar especificamente sobre como revisar agora, mas saiba que a revisão em si é extremamente importante para você. Foque bastante em fazer essas revisões. Esse aqui, gente, importante, falta de humildade. Falta de humildade. Aí eu coloco ali em cima sem soberba, né? Porque ao longo do tempo, essa falta de humildade que eu quero dizer não é com relação aos outros candidatos, né? Não é no sentido de eu sou muito melhor do que os outros candidatos, né? Porque isso seria sim uma soberba, mas não é nesse sentido que eu estou falando, porque isso daqui praticamente nenhum concurseiro passa por isso, porque em geral o concurseiro tem um moral mais para baixo do que para cima. Então, dificilmente o cara vai chegar e vai falar, eu sei muito mais do que todo mundo. Não é esse o problema do concurseiro com relação à humildade. O problema do concurseiro com relação à humildade é já ter estudado um conteúdo e achar que não precisa estudar mais aquele conteúdo. Percebam aqui que existe um link com relação àquilo que eu acabei de falar a respeito de revisão, porque a gente vai perdendo o conteúdo ao longo do tempo, e a revisão, de uma certa forma, ela vai ajudando a manter um pouco. Então, em vez dos 93 de cair lá para os 30, a gente vai fazer os 93 ficarem próximos ali dos 85, dos 87, para a gente estar sempre numa média boa a respeito de todas as matérias. Essa é a ideia da revisão. E ó, quanto mais revisões você vai fazendo, quanto mais estudos você vai fazendo, mais você vai aumentando ali. Os 94 viram 97, os seus 85 aqui, 86 já passa para 90. Então, essa é a ideia da revisão. Agora, a falta de humildade é a ideia de que a pessoa pensou. Cheguei nos 93%, porque na cabeça dela ela já está no 100%, tá? Eu cheguei no 100%, e vou, né, já tô pronto, não preciso mais revisar, não preciso mais ficar me preocupando e ficar estudando. E isso, gente, isso acontece de uma forma meio que natural, né? Não estou falando falta de humildade, nossa, essa pessoa é malvada, né? Ela não é humilde. Não, não é isso. É natural. Isso acontece com todo mundo, com todo mundo. É um exercício de humildade que a gente tem que ter. Se é um exercício, é porque não é algo natural, né? A gente precisa exercitar isso. Porque no momento que você for pegar para revisar, a nossa tendência é pegar aquele conteúdo e pensar, nossa, eu já
já sei isso daqui. No momento que a gente pensa isso, tudo aquilo que a gente passa o olho praticamente passa batido. E eu tenho certeza que depois perguntar para vocês, vocês vão confirmar isso que já aconteceu com vocês. A gente já viu alguma coisa, a gente já leu alguma coisa, a gente não dá a devida atenção. A ideia é, quando for revisar, tem que ser mais curto, né? Porque a ideia da revisão é essa. Então, por exemplo, um conteúdo de 1 hora precisa virar menos do que 20, 15 minutos. Senão não faz sentido. Aí você não está revisando, você está vendo tudo de novo. Só que aqueles 15 minutos ali, você tem que levar como se estivesse aprendendo tudo de novo, tudo do zero. Por isso, né, eu já falei em alguns vídeos a respeito disso, por isso que é muito comum a gente ver pessoas que acabaram de sair da faculdade, inclusive o meu caso, né, é o caso de outras pessoas, é muito comum isso, pessoas que estão vendo o conteúdo pela primeira vez, pela primeira ou pela segunda vez, e elas acabam passando nos concursos que são super concorridos. Isso acontece demais, demais, porque quando a pessoa vê pela primeira vez, ela vê com aquele olhar super crítico, aquele olhar que super interessado, super curioso. Só que no momento que você começa a ver o conteúdo de uma forma que já não é mais curiosa, já não é mais interessante para você, acaba realmente caindo na mesmice e você perde a noção dos detalhes. E concurso público é detalhe, a gente tem que ter essa noção e essa noção realmente de humildade, de perceber que a gente precisa encarar todo o conteúdo como se fosse uma novidade, ainda que a gente já conheça aquele conteúdo. Depois que acabar aqui a apresentação, a gente pode até conversar a respeito disso, que eu tenho certeza que vocês já passaram por isso, porque isso é normal. Vamos lá. Agora, o outro problema, do outro lado, né, seria a outra face da moeda. Só beber uma água aqui. Então, a outra face da moeda, que é o excesso de humildade. Aí eu coloco humildade aqui entre aspas, que na realidade não é uma humildade, é uma falsa humildade. Na realidade, é uma falta de confiança. A gente precisa desenvolver um amor próprio também, gente. A gente tem que entender que as pessoas estão aqui em pé de igualdade, né? Primeiramente, a gente tem que ter humildade, porque a gente tem que reconhecer que as outras pessoas estão em pé de igualdade conosco, e com essa humildade a gente vai ter que lubrigar cada vez mais para poder se distinguir um pouco dos outros, né? Concurso público é uma manada, né? Pô, é aquele filme do Rei Leão lá. Aquele tanto de animal lá correndo, tudo igual, tudo a mesma coisa. A gente precisa correr atrás de se distinguir um pouco. Então a gente precisa correr atrás, ter a humildade de reconhecer que a gente está no mesmo barco que aquele pessoal e a gente precisa se distinguir de alguma forma. E o excesso de humildade é o contrário, é a ideia de realmente você faltar confiança, você não acreditar em você, você não acreditar que você pode fazer algo diferente, que você pode passar, isso também faz com que você reprove. É necessário que exista confiança, sim. Não precisa, lógico, ser a pessoa mais, nossa, mais otimista, mais confiante do mundo. Você só precisa ter a noção de que você está dentro do caminho correto, que está progredindo de acordo com o processo, né? O processo vai correndo, você vai progredindo e você tem que ter confiança naquilo que você está fazendo, né? Você vai percebendo que você vai melhorando, você vai atingindo as suas metas. Para mim, você deve focar principalmente nas metas, tá, gente? Muito mais até do que em resultado de prova, porque às vezes você tem um dia ruim numa prova. Mas se as metas você está cumprindo, isso é que é o mais importante. E você, à medida que vai cumprindo as metas de estudo, vai percebendo que vai melhorando também. Isso é normal. Até quando você for pegar para revisar as matérias, você vai perceber que você já revisa mais rapidamente, você já vê mais matérias em menos tempo, já viu todas as matérias. Tudo isso vai gerando uma confiança que também não, lógico, não pode ser confundida com o que eu falei para vocês de soberba, a gente tem que ter esse cuidado. E a gente tem que perceber que tem que sim ir gerando essa confiança, tá? Se você ficar sempre naquela de que você não vai conseguir, de que você não é capaz, de que você sempre foi mal na escola, nunca conseguiu ser aprovado, nunca, então, isso vai te derrubando, isso não vai elevando você. Você precisa de coisas que vão te elevando, tá? Então eu sempre quis focar, né, no copo meio cheio. Foque no copo meio cheio, seja mais otimista do que pessimista, porque, em geral, o pessimismo não te ajuda em nada. Essa é a grande questão. Você ser pessimista não vai te ajudar, mas ser otimista te ajuda demais.
você vai ser uma pessoa mais espontânea, uma pessoa com melhor autoestima, as pessoas vão gostar de estar mais próximas de você, você vai conseguir atingir melhor seus resultados. Isso na vida, né? Você ser mais otimista é muito mais benéfico. Você ser pessimista, você né? Todo mundo já teve um amigo que é pessimista. Não é legal você ficar perto de uma pessoa que está sempre trazendo os problemas, sempre trazendo você para baixo, sempre dizendo que o mundo está ruim, que todas as coisas estão difíceis. Não, pô, esteja próximo, reunido de pessoas que digam: ó, o mundo está ruim, mas vai ficar melhor, né? Às vezes até um pessimista vai falar, ó, tá ruim, mas pior que isso aí não fica. Então, vamos olhar para frente, né? Vamos melhorar. Mas é importante a gente ter, então, essa confiança, tá? Porque excesso de humildade também vai te derrubar, tá? Você precisa reconhecer as suas virtudes também. Você é uma pessoa que tem virtudes. Então, reconheça essas virtudes e trabalhe nessas virtudes muito mais do que trabalhar nos seus defeitos. Você tem que potencializar suas virtudes e tem que reduzir, tem que minimizar ali a evidência dos seus defeitos. Você vai continuar tendo defeitos. Eu tenho vários defeitos. A ideia é tentar potencializar aquilo que eu tenho de melhor e tentar deixar menos manifesto aquilo que eu tenho de defeitos. A gente vai continuar tendo defeitos, gente, para sempre, mas a gente precisa tentar tornar isso menos evidente, não menos público, mas menos evidente para você mesmo. Você tem que praticar menos aquilo que é ruim, né? Procrastinar menos, você vai continuar procrastinando, mas torne isso menos evidente na sua vida. Quando uma pessoa olhar para a sua vida, ela não vai falar, o Daniel é uma pessoa que procrastina. Então, torne evidente aquilo que você faz bem. O Daniel é um bom professor. Então, tente evidenciar aquilo que você faz bem. A Carla é uma ótima concurseira, está realmente focando bastante. A Rita é realmente uma pessoa que está focando muito aqui, trabalha bem e ainda assim consegue conciliar com os estudos. Isso daqui faz toda a diferença, vocês vão ver que à medida que vocês vão criando uma expectativa em cima de vocês mesmos, não precisa uma outra pessoa criar em cima de vocês, mas vocês mesmos. Você cria uma expectativa em cima de você e você entende que você é capaz de fazer aquelas coisas, você se sente muito mais impulsionado. E por fim, aqui, para a gente poder finalizar, desistir. Desistir derruba muita gente, obviamente, né, que derruba muita gente, porque em si o conceito de desistir já é ser reprovado. Mas o que, que acontece com relação à desistência? Né? Eu queria escrever aqui, mas não vou conseguir. Mas existe um gráfico também com relação à desistência aqui. No início, o início é muito difícil. O início faz com que muitas pessoas queiram desistir. Esse é o normal. Ali nos 20% da nossa caminhada, ali mais ou menos até os 20%, a gente está ainda muito iniciante, tudo é muito difícil. Eu fico pensando aqui hoje, por exemplo, quero aprender programação, TI, tecnologia da informação. Cara, durante ali esses 20% ali primeiro, né? Vamos imaginar que tem ali um período de 100 minutos, né? Durante aqueles 20 primeiros minutos ali, eu vou ficar louco para desistir. Não vou aguentar, né? 20 minutos, pô, de uma coisa que eu nunca vi na vida, né? Vai ser a coisa mais difícil para mim na vida. Agora, dos 20 até os 80, já a gente entra numa situação em que a gente já está acostumado, a gente começa a entrar em uma zona próxima ali de uma zona de conforto ali, até os 80% a gente vai chegando nessa zona de conforto, que a gente percebe que a gente está progredindo, que a gente está melhorando, que está cada dia melhor. A questão é, quando a gente chega nos 80, quando eu falo aqui de desistência, eu não estou falando do iniciante, lá até os 20, estou falando depois dos 80 até os 100, porque essa é uma área crítica. Vocês vão se lembrar quando eu falei com vocês a respeito da lei de Pareto, que depois que a gente progride, depois que a gente passa, chegar até os 80, a gente tem mais ou menos um esforço de 20%. Mas chegar do 80 para o 100, a gente tem um esforço de 80%. Então, 80% mais 20%, 100%. Significa que para você passar dos 80 para o 100, você tem a maior parte do esforço. É muito mais difícil sair dos 80 para o 100 do que sair do 0 para o 80. Então, é uma fase que as pessoas desistem muito. Só que é a fase em que elas estão mais próximas do resultado. Essa é uma das grandes questões, porque a gente às vezes acaba desistindo, sendo que a gente está muito perto, a gente precisa realmente às vezes de tempo. O tempo é o grande divisor de águas, é realmente esperar chegar ao momento adequado em que você vai estar preparado, né? O pessoal fala a respeito de sorte, né? A pessoa deu sorte no concurso.
Na realidade, sorte é aquele misto realmente de preparação com oportunidade. É você estar preparado e quando aparecer a oportunidade, você está preparado, né? Então, você são essas duas coisas juntas, né? Então, aquela pessoa deu sorte? Não, não é que ela deu sorte, estava preparada e apareceu o momento correto, tá? Porque o momento é muito importante. Às vezes você tem uma ação que é extremamente correta, mas no momento que errado, né, você não vai ter um bom resultado. É o exemplo, por exemplo, né, o exemplo de uma pessoa que começa a estudar e foca muito, estuda muito ali no. Só que depois que já saiu o edital, faltando 2 meses para a prova, às vezes a pessoa ela fez tudo certo, só que é o momento incorreto. Ela tem a ação correta, mas tem o momento incorreto. Então, a gente tem que pensar muito a respeito disso, na gente saber conciliar a nossa ação correta com o momento correto. O momento correto chega quando a pessoa está preparada e está realmente dentro dessa oportunidade correta, tá? Então, não vamos desistir, vamos realmente atingir nossos objetivos, porque a gente já progride bastante, a gente já percorreu bastante, a gente não quer chegar já no fim da estrada e ter que voltar tudo de novo, sendo que você não vai ter atingido nada até chegar nesse fim da estrada. O importante é realmente chegar até o final, tá? Então, não vamos desistir, vamos continuar firmes aí no nosso propósito, realmente ter uma unidade de propósito que é ter essa aprovação. Então, nada mais na nossa cabeça a não ser ter a aprovação e só parar depois que realmente conseguir atingir aquele objetivo que você traçou para você, seja o concurso de oficial de promotoria, ou seja, um ou o próximo concurso que você possa querer prestar, tá bom? Então, vou colocar, abrir agora para vocês aqui, poderem comentar alguma coisinha. Deixa eu tirar aqui de novo. Tirar é fácil, né? Só é difícil colocar. Vamos lá, pessoal. Quem começa hoje é a Carla comentando aí com a gente, porque a Rita é sempre colocada à prova primeiro. Coitada da Rita. Ah, eu achei muito real esses erros, inclusive já cometi vários. Principalmente de não revisar. Antes eu achava, eu tinha muito pensamento que eu queria, tipo, estudar tudo para poder revisar depois, sabe? Até para fazer questão. Eu ficava tipo, ai, por que eu vou fazer questão agora se eu não vi a matéria inteira? Eu vou terminar de ver tudo que eu tenho para ver, depois eu vou fazer questão. E daí eu não revisava e não fazia questão. Aí não dava certo. Esse acho que foram os meus maiores erros que eu não cometo mais. E eu acho que, tipo, quando eu decidi também esse ano estudar para concurso, assim, eu não cheguei a errar, mas pensei em errar nesse, tipo, concurseiro canguru que você falou, que começou, porque esse ano estão falando de muitos concursos, né, abrindo muitas coisas, e eu já pensei, não, vou estudar para esse, para esse, para esse, para esse, para esse. E daí eu vi que não ia dar certo mesmo. E às vezes até alguns que depois eu parei para pensar que acho que não vou gostar de trabalhar com isso, sabe? E às vezes a gente quer só, tipo, sair da faculdade já com alguma coisa certa na vida. Daí eu fiquei meio nisso por uns meses, tentando organizar para estudar para muitas coisas. Mas aí depois eu vi que não ia dar certo. Então, tecnicamente não cheguei a cometer, mas pensei em cometer esse erro também. É uma tentação grande, né? Quando a gente vê vários É, concursos abrindo, assim. Muita gente veio é, me perguntar sobre TRT, por exemplo. Aí eu já falei, olha, TRT é um baita concurso, mas é um baita concurso para quem estava estudando ano passado, né? Não para quem está então, estudando agora. pois é. E abriu de Minas agora também, né? Aí quando abriu Receita Federal também ficava, tipo, mil propagandas no meu Instagram falando do salário. Isso aqui tem. Eu falei, nossa, vou estudar pra isso. Aí depois eu falei, nossa, eu nem gosto de tributário, nem vou gostar de trabalhar com essas coisas. Aí, às vezes, as pessoas não param muito pra pensar, eu acho. Acho que todo mundo só quer. Tipo, as pessoas não estão erradas também, né? A gente só quer dar um jeito na vida e às vezes tem um banana no meio. É que parece assim, que está surgindo várias oportunidades, né? A pessoa pensa, vê quando abre um concurso, ela pensa, nossa, oportunidade. E Daí você quem não pensa, gosta de oportunidade, né? você pensa, se eu não fiz, se eu não fizer, vai que eu ia passar. Só que, realmente, se você. Eu imagino, tipo, pra Receita Federal, pro TRT. Imagina tanta gente que já está estudando faz tanto tempo para esses concursos, e aí agora, depois do edital, vai falar, é uma oportunidade, sendo que eu já estou estudando para outros, aí vou enfiar isso no meio e não vai dar certo.
Eu acho que eu vou até mudar o nome depois para, não é mais canguru, é o docinho do João e Maria, né? Ele vai atraindo você, mas na verdade vai chegar lá no final é para você virar rango da bruxa, né? Nossa, então, e ainda mais quando a gente segue muita gente que fala de concurso, muita gente, a cursinhos até, gente que vende curso, vende essas coisas, cada pessoa tá falando de um, e você fala, ai, será que eu tô perdendo, se eu não tô prestando atenção nesse? Aí fica muita coisa, às vezes eu até paro de ver um pouco isso, porque eu fico doido. É, é o canto da sereia isso aí, né? Vai atrair pra caramba, porque parece uma excelente oportunidade, mas no fim das contas não é. Na verdade, eu acho que isso daí hoje em dia, a nossa geração aí, né? Eu acho que é uma das gerações que mais passam por isso daí, né? A gente vive a geração do estelionato, se for ver. Porque a gente, assim, toda hora tem uma excelente oportunidade pra gente. Toda hora. Olha, você tem que virar negociador de ação na bolsa. Você tem que virar assessor de investimento, porque aí todos os seus problemas vão resolver. Você tem que prestar todos os concursos que sair, porque vai ser excelente oportunidade. Só que ninguém está disposto a pagar os preços, né? Relativos àquilo que tem que fazer. Então, assim, a gente vive essa geração agora de excelentes oportunidades, porque a gente tem muito acesso à informação, então a gente sabe de tudo, né? Antigamente, eu acho que imagino aí que não era todo mundo que sabia de um concurso de TRT, mas hoje em dia a gente sabe de tudo, a gente ouve tudo, mas a gente não pode fazer tudo. Se a gente não souber priorizar, né? Aí entra naquela lei da prioridade que a gente conversou, acho que foi na semana passada a gente conversou da lei da prioridade, a gente saber realmente definir aquilo que a gente quer ter de resultado. Porque a gente não consegue realmente ter tudo que a gente quer. Seria ótimo se a gente conseguisse. A gente tem que saber priorizar algumas coisas, porque senão a gente acaba entrando numa espiral, né, que a gente não chega nunca no final das contas. E agora a Rita vai contribuir com nossa discussão. É bem isso mesmo, né? Eu acho que no meu caso, o que mais, assim, dessa vez, o que mais está me fazendo diferença é que eu tô bem mais tranquila, eu tô calma, sabe? Sem pressa. E com isso eu fui aprendendo a estudar, porque eu acho que mais importante do que se aprender a matéria, você tem que aprender como é que faz isso. É muito além do que a gente pensa que é. Né? Bom, eu achava que era de um jeito, pelo menos para mim, eu achava que era uma coisa, e não é assim, né? A gente não aprende, não é igual você ir para a escola, você fazer um curso, é totalmente diferente. E aí eu acho que pela tranquilidade, com a calma que eu estou tendo agora, eu consegui aprender, e se eu estou indo no caminho certo, devagar, aumentando aos poucos, incluindo as matérias, outras matérias aos poucos, como eu incluí agora a atualidade também. Para mim está funcionando. Agora eu comecei a ver um resultado, que eu estava bem estacionada. Agora eu comecei a ver um resultado. Eu E acho essa isso questão, legal. e Pode na questão de fazer questões, era uma coisa também que eu negligenciava muito. Eu não é que eu não achava importante, que eu achava que não dava tempo, eu dava prioridade para ver videoaula e ler, videoaula e ler. E não era bem assim. E agora eu sinto falta, sabe? Eu tenho necessidade de fazer. Eu vejo aquele pedaço, eu já fico pensando que pode ser perguntado naquele trecho, e já quero fazer uma questão, e já não vejo a hora de fazer. De repente, quando eu vejo, fiz 30 questões, assim, rapidinho, e é bem legal isso. Mas eu acho que foi a forma que eu aprendi a estudar. Por isso que mudou bastante. Com certeza, fazer com mais calma também faz toda a diferença, né? É, sim, sim, eu acho que é bem isso mesmo. Bem isso. Eu acho isso muito legal, porque esse processo de aprendizado aí, cada um vai meio que formando o seu, né? A gente pode conversar bastante aí, toda semana a gente está falando sobre alguma coisa, mas o aprendizado e a forma como vocês vão absorver é muito individual. Cada um vai criar um melhor método para si, né? A Rita agora percebendo, por exemplo, questão de questões. Se você for ver, por exemplo, ao longo das mentorias, a gente conversou sobre várias coisas, mas às vezes a gente nem fica falando tanto sobre, nossa, fique resolvendo questões, né? Beleza. A gente conversa sobre tudo. E esse tudo, às vezes, a gente vai. Eu mesmo, tá, gente? Vou criando aqui, realmente pensando. Pô,
eu estava até falando com a Jéssica, e para mim esse exercício da mentoria, eu acho que talvez eu consiga aprender mais até do que às vezes vocês, porque toda semana eu paro e penso a respeito de um conteúdo que eu acho que é relevante e aquilo que eu apliquei para mim, porque eu quero. Essa é a dificuldade, né? É trazer um conteúdo que seja relevante e que, ao mesmo tempo, seja algo que eu entenderia que valeria para mim. Eu até acho que vai chegar algum momento que eu vou falar para vocês: olha, não tenho mais nada, eu acho, para passar para vocês, que eu acho que também. Eu acho que faz sentido, tá? Para mim faz sentido, porque se eu tivesse, talvez, do outro lado, eu ia também gostar de saber de tipo, olha, acho que ele não tem mais nada para me passar e pronto, vou parar, né? Eu acho que é um exercício de reconhecer mesmo, né? Que aí a mentoria só para a gente ficar batendo papo, a gente pode fazer também, mas é diferente de ter alguma coisa realmente para passar, né? Então eu acho assim que é um exercício realmente de verificar aquilo que a gente consegue estar aprendendo, porque a gente conversa aqui as coisas e eu mesmo sempre tenho uns insights aqui diferentes, algumas coisas diferentes, como eu falei para vocês, né? Às vezes aqui a gente conversa 1 hora aí, mas 5 minutos que às vezes a gente consegue aproveitar de alguma coisa, já acho que é muito perto do que a gente tem na maior parte do nosso tempo, assim. Eu pelo menos vejo, né, quando eu estou trabalhando, pô, são 8 horas, 7 horas de trabalho, quanto que eu aprendi ao longo do dia de hoje? Pô, vou te falar que em 7 horas aí, se eu conseguir aprender 5 minutos que vai valer para minha vida alguma coisa, é muito. Mas às vezes, quando eu estou preparando alguma coisa aqui para a gente poder conversar, eu já é algo que eu consigo realmente aproveitar, que eu entendo, olha, isso aqui realmente faz uma diferença, enfim. Então, eu acho que a gente vai ter coisas para conversar até o momento que realmente eu entender que, olha, realmente isso daqui dá para acrescentar, né? E e é isso, eu acho que o processo de aprendizado ele é muito individual, né? Cada um tem realmente a sua forma única de absorver um conteúdo, absorver alguma coisa. A gente às vezes pode conversar várias horas e tal, uma pessoa vai absorver muito, outra pessoa vai absorver pouco, ou então vai se aplicar muito para a vida da pessoa, às vezes vai se aplicar pouco. Isso está muito relacionado também ao progresso que a pessoa já fez, né, com relação a essa questão de concurso público, né? Porque às vezes, por exemplo, você falar sobre direito civil para um especialista de direito civil, a pessoa, né, às vezes vai absorver muito pouco. Mas isso que é legal, mesmo o especialista às vezes aprende, né, também com essas conversas, com esses bate-papos. Mas a ideia é realmente a gente fazer com que exista esse autoconhecimento, né, essa possibilidade como a Rita falou aí, ela pegou e percebeu as dificuldades que ela tinha. Eu acho que essa talvez seja a grande pegada da mentoria, é a pessoa criar um autoconhecimento, né? Porque existe um certo quê de autodidata, né? A pessoa precisa ser um certo autodidata na vida realmente para consegue copiar, né? Mas a gente tem que ter um pouquinho de ser um pouco autodidata nas coisas. Então, à medida que a gente vai aprendendo, né, os fundamentos, vai aprendendo as bases, a gente consegue desenvolver mais, né? Para o cara poder realmente ser um bom engenheiro, ele tem que saber bem matemática, tem que criar um fundamento. A ideia da mentoria é a gente criar esses fundamentos. A gente cria esses fundamentos e, a partir desses fundamentos, cada pessoa percebe aquilo que ela precisa modificar, percebe aquilo que ela precisa melhorar, percebe, por exemplo, né, aquela conversa que a gente teve lá, eu tive com a Carla, né, sobre a questão às vezes a questão do trabalho, né, às vezes a pessoa realmente querer estar trabalhando, que é super justo, né, são realmente preocupações são justas, né, todo mundo tem essas preocupações, a forma é como cada um lida com essas situações, né, todo mundo, todo concurseiro tem vontade de trabalhar, a questão é como você consegue lidar com isso, né? Isso é realmente algo que vai te incomodar demais, então você precisa fazer algo a respeito, né? Organização. Todo mundo tem dificuldade de organização, né? Agora, o que você vai fazer a respeito é que vai mudar, né? Todo mundo tem dificuldade, como a gente conversou a respeito de se sentir tentado em prestar vários concursos. Todo mundo, né? Agora, o que você vai fazer com isso, né? Eu apresentei o problema, esse é o problema, mas o que eu vou fazer com isso?
pode ser que eu, por exemplo, demonstre que você, né, pode ser que a Carla, pode ser que a Rita, pode ser que vocês demonstrem que eu estava errado, né, no que eu conversei com vocês. Pode ser que você fale para mim, não, Daniel, nada a ver, eu sou o melhor estudando para 2 concursos ao mesmo tempo, 2 concursos totalmente diferentes, né? Você pode chegar e tirar essa conclusão, né? Eu vou achar muito estranho, mas se você comprovar isso para mim, eu vou achar super legal, porque eu vou aprender. Então, assim, a falta de disciplina, né? Pô, uma vez eu vi uma menina que passou na defensoria e ela estava comentando sobre um amigo dela, que tinha passado na defensoria também. E ela falou: olha, esse meu amigo não tinha planejamento nenhum, não tinha caderno nenhum, não tinha muita organização. E ele passou no concurso da defensoria, né? Então, assim, são casos que demonstram que não existe uma regra, tá? Não existe uma regra que tem que ser sempre assim. Por isso que eu gosto sempre de tomar esse cuidado com relação àquilo que eu falo, de, por exemplo, organização. Se vocês prestarem atenção, eu sempre tomo cuidado de falar, olha, você pode ser aprovado sem organização, tá? Você pode ser aprovado sem planejamento, às vezes você pode até ser aprovado sem tanta disciplina, só que aí realmente exige que você seja uma pessoa mais fora da curva, né? Aí provavelmente você não vai ser aqueles bichinhos da manada lá do Rei Leão, você vai ser o leão que tá lá em cima, tá? Que é um só, enquanto tá vários passando lá embaixo. Pode acontecer, tudo é possível, né? Tudo é possível. Mas não é a regra, né? São talvez exceções que comprovam que a regra existe. Tá, então eu acho que assim, é importante a gente saber os erros para a gente não cometer esses erros, mas são, como eu falei para vocês, são erros relativos. A gente tem que ver realmente o que se aplica para a nossa vida, né? Eu, por exemplo, nunca tive dificuldade com relação à questão de ansiedade. Só que, como eu falei para vocês, questão de momento, né? Tudo é momento na vida. Eu poderia chegar em um momento ali que talvez eu ficasse ansioso. Se eu já tivesse há 2 anos sem passar, 3 anos sem passar, pode ser que eu já começasse a tomar medidas diferentes. Poderia ser que eu começasse já a querer pegar um trabalho meio período, né? Advogar um pouquinho mais. Então, assim, tudo é momento na nossa vida. Tudo a gente precisa fazer uma autoanálise, verificar realmente onde a gente está nesse momento para a gente poder ver o que a gente precisa fazer, né? Essa análise que a gente tem que fazer, ela tem que ser o tempo todo. Vocês vão se lembrar quando eu falei a respeito de ciclo de estudos, né? Que eu falei, gente, a revisão no sentido de controle, né? O controle a gente tem que fazer sempre. O controle, por isso que se chama melhoria contínua, né? A gente passa por um processo de melhoria contínua. A gente tem que estar melhorando hoje, melhorando amanhã, melhorando um pouquinho depois de amanhã. Isso para fim de concurso, para fim de vida. Mas aqui, como a gente fala de concurso, a gente vai sempre focar em concurso, mas isso é para a vida, né? A gente tem que estar buscando a melhoria. Para a gente saber que a gente está melhorando, a gente tem que ter um controle. A gente tem que, quando deitar a cabeça no travesseiro à noite, tem que parar para refletir. Será que hoje eu estou melhorando? Será que eu estou mais próximo do meu objetivo? Ou estou mais longe do meu objetivo? Ou como a Carla falou, né? A questão, olha, talvez a minha prioridade agora seja me formar, né? Porque se eu não me formar, às vezes eu vou ter mais dificuldade ainda mais para frente. Pô, não quero ficar mais um semestre, por exemplo, estudando, né? Eu passei por isso. No meu segundo semestre de faculdade, eu estava estudando para concurso e estava fazendo TCC, né? Eu, por exemplo, talvez eu escolhi, assim, eu tive talvez uma facilidade porque eu não estava tendo aula nenhuma, assim, estava só fazendo o TCC e estava estudando para concurso. Então, assim, eu consegui conciliar um pouco melhor, mas eu não tinha, eu, por exemplo, nunca passei 8 horas fazendo TCC. A Carla, por exemplo, já sentiu essa necessidade ou essa vontade de fazer, né? Então, cada pessoa vai ter que verificar realmente aquilo que é mais importante, né? As prioridades, como que deve fazer, como deve fazer melhor. Só que sempre colocando em foco aquilo que você quer chegar. Se você perde o foco de onde você quer chegar, né? A Carla já falou, ó, são 2 semaninhas e já volto. Beleza, ó, o seu foco está aí, né? O importante é você não perder o foco. O importante é você saber ainda tentar manter uma revisãozinha, né, diária, se conseguir, 1 hora por dia. Isso para realmente, às vezes, 1 hora por dia pode não fazer diferença nenhuma. Mas às vezes 1 hora por dia é o suficiente para você ir te relembrando, né? Você lembrando que você faz parte disso daí, né? É aquele negócio, né? Aquela pessoa que gosta muito de assistir série.
Aquela pessoa que gosta muito de assistir série, ela só fica feliz assistindo série. Se ela não assistir 1 horinha no dia, às vezes ela vai ter um dia que muito infeliz, né? Ela tem aquilo como meta na vida dela, né? Ela gosta muito, aquilo realmente satisfaz ela, né? Faz parte do lazer dela, que eu acho que é muito importante. Então, por exemplo, a pessoa que ela tem que se lembrar de que ela gosta daquilo, né? Ela tem que se lembrar, ela tem que assistir aquilo para saber que ela gosta. Então, para mim, mesma coisa, ó, vai se lembrando, pelo menos, de que o seu objetivo é o concurso, porque às vezes 2 semanas pode parecer pouco, mas é um tempo razoável também. Então, é aquela coisa, né? E se lembrando, né? Você tá respirando aquele ar um pouquinho do concurso para não perder também. Você às vezes fica 1 semana sem fazer uma coisa, né? Já passei às vezes 1 semana sem ir na academia, 2 semanas sem ir na academia. Quando você volta, você chega, pô, mas o que eu tô fazendo aqui? Você nem lembra mais, não lembra nem mais o nome do professor da academia. Tem um rapaz que trabalha comigo todos os dias lá. Eu sou chefe dele, né? E olha que eu sou chefe do cartório. Ele, acho que de tempo em tempo, ele esquecia meu nome. Então, assim, é coisa de você ir lembrando mesmo as coisas, né? Porque a gente esquece, às vezes, se a gente não prestar atenção. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Falei demais de novo. Toda semana eu falo muito. Vocês me deixam ficar falando demais, vocês não me interrompem, aí eu vou falando. Acho que é isso aí, pessoal. Vocês têm alguma coisa para acrescentar aí? Começando pela Rita. Eu acho que foi tudo falado mesmo, é bem isso, né? Cada um tem o seu jeito, sua peculiaridade e vai aí, a gente vai seguindo assim, vai encontrando, né? Acho que a gente já está no caminho certo, agora é só continuar. Só não desviar, né? É. É isso aí. Então, beleza, gente. Vamos finalizar por hoje. Todo mundo aí deve estar com fome já, querendo jantar. Então, vamos terminar por hoje. E semana que vem, aí, se Deus quiser, estaremos aí também no mesmo local, no mesmo horário. Beleza? Joia, tchau, tchau. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Tchau. Bom Até semana que descanso aí vem. para vocês. Bom descanso também. Obrigada. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.